E lá vamos nós, lindinhos, para a reprodução em angiospermas, né? Se alguém achar parecido com as gimnospermas, qualquer semelhança não é mera coincidência, é muito parecido mesmo. Aliás, se você não entendeu muito bem gimnosperma, você tem uma segunda chance para entender, que é muito parecido. E se você já entendeu tudo de gimnosperma, ótimo, você agora vai fixar os conceitos, né? Algumas diferenças básicas, claro, né? Plantas angiospermas, elas têm lá a fase duradoura como esporófito, que nem nas gimnos. Só que enquanto os gimnospermas apresentam lá estróbilos, aqui você tem flores verdadeiras. Eu lembro para vocês que as flores são constituídas de 4 verticilos florais, onde cada verticilo floral é um conjunto de folhas modificadas, alguns deles estéreis, né? Sépalas, que formam um cálice, pétalas, que formam a corola. Mas aí tem aqueles que são férteis, androceu masculino, constituído de estames, gineceu feminino, constituído de pistilos ou carpelos. Sendo, moçada, que dentro dos estames masculinos, dentro dos pistilos ou carpelos femininos, as flores apresentam esporângios. Esses esporângios são os órgãos que produzem os esporos. Inclusive, dentro dos esporângios existem células chamadas de células mãe dos esporos. A célula mãe do esporo, né, é aquela célula diploide que sofrerá meiose para poder originar os esporos. E os esporos haploides, eles então germinam para poder originar o gametófito aqui na parada. Notem, gente, que nesse aspecto é o mesmo esquema que a gente tem em todas as plantas, né? Então, o esporófito tem órgãos chamados de esporângios para produzir esporos, e os esporos fabricam um gametófito. O detalhe lá é que nas angiospermas, o esporófito, a planta, tem flores. Nas flores, os esporângios, que são órgãos. Esses órgãos têm dentro deles célula mãe do esporo 2N, que por meiose fabrica o esporo que origina o gametófito. Lembrem que em gimnospermas e angiospermas, você tem aquele fenômeno do desenvolvimento endoespórico do gametófito. O gametófito ele é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que ele se forma dentro do esporo. Endoespórico, dentro do esporo. Esse gametófito é tão pequeno que nas gimnospermas, o gametófito masculino só tinha 2 células. O gametófito feminino não, ele ainda tinha milhares de células. Aqui nas angiospermas, o gametófito masculino só tem 2 células e o gametófito feminino só tem 8. Ou seja, é um indivíduo tão pequenininho que ele se forma endoespórico dentro do esporo. O masculino só tem 2 células, o feminino só tem 8. E nesse caso, moçada, não tem história lá de gametângio, anterídeo, arquegônio, simplesmente não acontece. Eu vou brincar, que nem eu brinquei nas gimnospermas. Eu vou descrever primeiro só a parte masculina, depois só a parte feminina, e depois a gente vai lá e junta as 2 partes. A parte masculina da flor, o aparelho reprodutor masculino, se chama de androceu. E o androceu, moçada, ele vai apresentar estruturas chamadas de estames. Cada estame vai ter 3 componentes aqui na historinha. Tem lá um cabinho chamado filete, uma porção ligante chamada conectivo, e uma bolinha na ponta chamada de antera. Se você, entretanto, analisa a antera com mais carinho, você vai perceber que a antera ela é formada pela soma de 4 sacos polínicos. 1, 2, 3, 4 sacos polínicos. E, moçada, para que serve o saco polínico? Para fabricar o pólen. Se você lembra o que é o pólen, nas plantas gimnospermas, o pólen era o esporo masculino com o gametófito masculino dentro. O esporo masculino com o gametófito masculino dentro. Então, se nas plantas gimnospermas o pólen era isso, o esporo masculino
com um gametófito masculino dentro, você tem, moçada, que o esporo é formado pelo esporângio. Ora, peraí. Se o grão de pólen é o esporo masculino com um gametófito masculino dentro, então o grão de pólen é o esporo, ele é formado no esporângio? Se os sacos polínicos formam o pólen, eles formam os esporos. Então eles são os esporângios. Os esporângios masculinos, os microesporângios masculinos. Então, no estame, a antera é o componente mais importante. Filete conectivo, não se estressa muito com o nome. Ele é constituído de 4 sacos polínicos para originar o pólen. Como o pólen é o esporo masculino com o gametófito masculino, saco polínico, moçada, ele é o esporângio masculino. Ele é o órgão que forma os esporos masculinos. Gente, ele é um órgão, né? E como ele é um órgão, ele tem várias células. Nessas células, tem uma lá chamada de célula-mãe do microesporo, que é exatamente a célula que vai sofrer meiose para formar o esporo. Como eu estou falando da parte masculina, estou acrescentando o prefixo micro, né? A célula-mãe do microesporo também pode ser chamada de microesporócito. Ai, mamãe, cito, célula, esporo, que forma o esporo, micro, masculino. A célula que forma o esporo masculino é a célula-mãe do esporo masculino, uma célula diploide, que vai então sofrer meiose para produzir os esporos masculinos, micro masculinos, os microesporos masculinos. Lembrando, por favor, que a gente tem lá um prefixo alternativo para masculino, né? Masculino, na parte dos esporos, ou é micro ou é andro. Então, poderia chamar de célula-mãe do androesporo, androesporócito, androesporo. É uma possibilidade. Gente, cada esporo masculino, para cada célula que entra em meiose, você fabrica 4 outras células. Os 4 esporos masculinos, cada um deles, está aqui um desenhado, vai sofrer então agora uma mitose. E no que sofre uma mitose, passa a ter 2 células. Uma célula chamada de célula do tubo. Para que serve a célula do tubo? Para formar um tubo polínico. O nome mais óbvio aqui da brincadeira, célula do tubo ou célula vegetativa. É exatamente quem vai formar o famoso tubo polínico. E você tem uma célula chamada de célula geradora ou célula generativa. Landim, célula geradora de quê? Célula geradora de gametas masculinos. É quem vai gerar os gametas masculinos. Ora, eu estava comentando que o esporo origina o gametófito. E se isso aqui é o esporo e originou isso aqui é o gametófito masculino. Masculino, micro, gametófito, gametófito, é o microgametófito, também chamado de microprótalo. Lembrando que desde as pteridófitas, que a gente pode chamar, né, forçando um pouco a barra, o gametófito de prótalo. Então, é o gametófito masculino, é o prótalo masculino, né, a estrutura aqui haploide masculina. Lembrando para vocês de outro detalhe, é que quanto mais moderna é a planta, menor o gametófito. Em plantas gimnospermas e em plantas angiospermas, o gametófito masculino é tão ridiculamente pequeno que ele só tem 2 células. Célula do tubo para formar o tubo, célula geradora para gerar os gametas masculinos. Não existe gametângio, não existe anterídeo. Só são 2 células. Se você, moçada, tivesse uma gimnosperma aqui, tu ia pegar essa estrutura e ia desenhar 2 orelhas de Mickey, sacos aéreos, porque a polinização nas gimnospermas é pelo vento. Então, sacos aéreos para o vento poder carregar. Só que aqui, cara, eu estou falando de angiosperma. E a imensa maioria das angiospermas é polinizada por animais. Daí, ao invés de orelhinhas de Mickey, ao invés de sacos aéreos, aqui na brincadeira, essa estrutura, moçada, ela vai ter, então, 2 paredes. A parede dentro lisinha e a parede de fora cheia de ganchos.
Gente, esses ganchos, eles lembram talvez os ganchos de um carrapicho. Só toma cuidado, né, moçada, que carrapicho, na verdade, é um tipo de fruto. Eu estou falando aqui do esporo masculino se desenvolvendo. Mas a analogia com o carrapicho é que nem aqueles ganchinhos do carrapicho grudam em você. Esses ganchinhos, eles vão grudar no agente polinizante. Tanto é que essa estrutura, ela apresenta duas paredes. A parede de fora, externa, exo, se chama exina. Ela é a mais externa. Ela, moçada, é rígida, ela é dura. Ela apresenta ganchos para fixar no agente polinizante. E ela apresenta poros, buracos, por onde o tubo polínico vai sair quando for haver a fecundação. E aí, moçada, criatividade. Se a parede de fora se chama exina, exofora, a parede de dentro se chama de interna, intina, né? Então, exo, fora, exina, int, interno, intina, ela é a mais interna. A intina, ela é elástica. Quando o tubo polínico crescer, a intina vai crescer junto com o tubo polínico, envolvendo e protegendo o tubo polínico. Né? A gente tem duas paredes nessa estrutura, e essa estrutura se chama de grão de pólen. Em plantas gimnospermas e angiospermas, o grão de pólen é o esporo masculino que se desenvolve contendo o gametófito masculino dentro. Gametófito masculino tão pequeno que só tem duas células, célula do tubo e célula geradora. Então é o esporo masculino contendo o gametófito masculino dentro, tão pequenininho que ele apresenta, moçada, apenas duas células, tubo e geradora. Cá entre nós, qual a diferença disso aqui para o que a gente estudou nas gimnospermas? Duas diferenças, né? Gimnosperma tem estróbilo e aqui tem flor. Então nomes como, por exemplo, né, androceu, estame, filete, conectiva antera, não tinha na gimnosperma. E outra coisa aqui, o pólen da gimnosperma, orelhinhas de Mickey, sacos aéreos, que a polinização é pelo vento. Enquanto que angiospermas, o pólen tem duas paredes, exina e intina, com ganchos para aderir aos animais, que são os principais agentes polinizantes. Tá aqui então a parte masculina da esculhambação. Vamos nós, a parte feminina. Parte feminina, ela vai ser chamada, moçada, de gineceu. E na parte feminina, o gineceu da flor, nós vamos ter um ou mais pistilos ou carpelos, sendo pessoas. Tá lá então a representação do pistilo ou carpelo. Lindo meu desenho, só que não. E lembro que o pistilo, o carpelo, ele apresenta lá uma série de componentes. Ele tem aqui uma abertura, estigma, que é exatamente onde o grão de pólen vai ter que cair. Ele apresenta um canal estilete, por onde o tubo polínico ele vai crescer. Apresenta uma porção dilatada na base, chamada ovário. Futuramente, moçada, o ovário vai originar o fruto. E, moçada, no interior do ovário, a existência de um ou mais óvulos aqui na brincadeira. Duas coisas, moçada, sobre o óvulo, é que futuramente o óvulo origina a semente, mas, mais do que isso, o óvulo, ele é o mega esporângio. Ele é o esporângio feminino aqui na parada. Lembra, né, moçada, que enquanto nos animais o óvulo é o gameta feminino, nas plantas, gímenos e anjos, né, o óvulo não é uma célula, ele é um órgão, esporângio, órgão que forma os esporos, mega feminino aqui na parada. Então, esporângio, órgão que forma os esporos, mega feminino, o mega esporângio feminino aqui na brincadeira. Aliás, vou ver o seguinte, tá? Eu vou pegar esse desenho aqui do óvulo e vou ampliar o desenho aqui do lado. Porque uma vez que o óvulo ele é um órgão, ele apresenta, moçada, vários e vários componentes na estrutura dele. Então aqui, o óvulo representado para vocês
de outra maneira. Ele, moçada, apresenta a parede. Essa parede se chama tegumento, né? Nas gimnospermas tem um tegumento. Aqui a gente tem 2 tegumentos, 2 paredes. A primeira delas se chama de primina. Adivinha qual é o nome da segunda? Secundina, né? Pelo menos nisso nós temos uma certa lógica. Nós temos, moçada, uma abertura. Essa abertura se chama micrópila. Esse mesmo nome acontecia lá na gimnosperma. E aí um detalhe, né? Estigma é a abertura do pistilo inteiro. Enquanto, moçada, que micrópila é a abertura do óvulo. Vai que nem sua casa, né? Sua casa tem várias portas, né? Tem a porta de casa, tem a porta do quarto. Então eu diria que o estigma é a porta da casa, é a porta da estrutura inteira, enquanto que a micrópila é a porta do seu quarto. É a porta do óvulo, em particular, é a abertura do óvulo. Dentro, moçada, do óvulo, nós vamos ter uma massa de células. Essa massa de células se chama de nucelo. E nessa massa de células, nucelo, destaque todo especial para uma célulazinha chamada de célula mãe do esporo feminino. Ou seja, pessoas, nós vamos ter a célula que vai originar o esporo feminino aqui na brincadeira. Essa célula mãe do megaesporo, célula mãe do esporo feminino, também pode ser chamada de megaesporócito. Ai, mamãe, que nome feio. Célula que forma o esporo mega feminino. Citocélula que forma o esporo mega feminino, que é uma célula diploide, que, moçadinha, vai fazer meiose. E uma vez, pessoas, que ela vai fazer meiose, ela origina 4 esporos femininos. 4 megaesporos femininos. Mas aí, que nem aconteceu nas gimnospermas, que nem acontece na gente, né? Na espécie humana, para cada célula do homem que entra em meiose, você fabrica 4 espermatozoides funcionais. Para cada célula masculina que entra em meiose, você produz 4 células funcionais. No caso do homem, 4 espermatozoides. No caso da planta, 4 esporos masculinos que originarão 4 grãos de pólen. Mas no caso, gente, da parte feminina, para cada célula da mulher que entra em meiose, ela fabrica um óvulo e 3 células atrofiadas, chamadas de corpúsculos polares. Na planta, é semelhante. Para cada célula feminina que entra em meiose, você vai fabricar 4 células. Dessas 4 células, 3 delas degeneram, 3 delas atrofiam e, moçada, apenas uma vai funcionar, vai ser o megaesporo funcional. Ou seja, o esporo mega feminino funcional, que efetivamente ele funciona. O Landim, ele funciona para quê? Quem é que vem depois do esporo no ciclo de vida das plantas? Quem é que vem depois do esporo? Quem é que vem depois do esporo? Quem vem depois do esporo no ciclo de vida das plantas vai ser o gametófito. Então, assim como o esporo masculino origina o gametófito masculino, nós temos pessoas que o esporo feminino germinará para poder dar origem ao gametófito feminino. Esse gametófito feminino, moçada, mega gametófito, gametófito feminino, também chamado ainda de megaprótalo, prótalo feminino. Ele, moçada, também pode ser chamado por um outro nome, saco embrionário. Saco embrionário, então, o gametófito feminino, né? Haploide aqui na parada. Alguns autores usam o nome saco embrionário também para as gimnospermas. Tem uma certa lá discordância quanto ao assunto, mas tradicionalmente, saco embrionário é o gametófito feminino, é o prótalo feminino, saco embrionário. E, moçada,
Quanto mais moderna é a planta, menor é o gametófito. No caso das gimnospermas, o gametófito feminino, até que ele é grandinho, ele tem milhares de células e tem gametângios, tem arquegônios. Agora, em angiospermas, o gametófito feminino é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que esse saco embrionário, ele apresenta somente 8 células. Apenas 8 células haploides, só 8 células. Não existe mais gametângio, não existe mais arquegônio. Apenas 8 células aqui na brincadeira. Em relação a essas 8 células, uma oosfera. A oosfera, moçada, ela fica bem na entrada da micrópila, se oferecendo para o primeiro gameta masculino que vai aparecer. Definitivamente, ela não quer se fazer de difícil, ela quer facilitar a fecundação. Então, ela fica logo na entrada, né, exatamente, né, se oferecendo para o primeiro gameta masculino. E para ela não cair daqui, moçada, você tem lá 2 amiguinhas chamadas sinérgides. Sim, quer dizer ao lado, uma sinérgide, outra sinérgide, segurando ela, né? Que nem a menina tá lá, muito afim do crush e tal, né? Quer de repente lá, né, se fazer de fácil as amigas. Não, peraí. Se valorize, se faça de difícil, aí as amigas, entre aspas, seguram ela. Pronto. As sinérgides estão segurando a oosfera, a oferecida da oosfera, para a oosfera também não cair daí. Gente, você vai ter 2 células chamadas de núcleos polares. Não sei vocês, mas na minha cabeça, núcleo é o negócio que fica no meio. Então você vai ter os núcleos polares no meio aqui da bagaça. E você tem 3 células chamadas de antípodas. Anti quer dizer contrário. Então elas estão contrárias. Quem é a célula mais importante? A oosfera. Então elas estão contrárias à oosfera. As antípodas são a galera do fundão. Uma oosfera, 2 sinérgides, 2 núcleos polares, 3 antípodas. Então, o nosso simpaticíssimo saco embrionário é o prótalo feminino, o gametófito feminino, com apenas 8 células, essas 8 células. Pelo amor de Deus, é claro que quem vai cobrar o nome dessas células, a posição delas, tem que ser as provas muito maluquinhas, né? De maneira clara que você não vai se preocupar com isso para a maioria das questões. Que então a gente lembrar da parte masculina, lembrar da parte feminina e então juntar as 2 partes. Beleza? A gente então, lembrando da parte masculina é um androceu formado de estames, tem um cabinho, uma porção ligante e uma antera, formada por 4 sacos polínicos que vão produzir o pólen. Cada saco polínico é um esporângio masculino, microesporângio, órgão que forma esporo masculino. Tem a célula-mãe do microesporo, célula que forma o esporo masculino, que por meiose produz 4 esporos masculinos. Cada esporo sofre uma mitose, produz 2 células, célula do tubo para formar o tubo, célula geradora para gerar o gameta masculino, e juntas elas são o gametófito masculino, microgametófito, microprótalo. Formam 2 paredes, exina e intina, e nós temos o grão de pólen, esporo masculino, com gametófito masculino dentro. Lembrando da parte feminina. Parte feminina é o gineceu, pistilos ou carpelos, tem uma abertura estigma, um canal estilete, uma porção dilatada ovário, futuramente o fruto, um ou mais óvulos, futuramente a semente, sendo que o óvulo é o esporângio feminino, o órgão que forma os esporos femininos. Cada óvulo, moçada, apresenta 2 paredes, primina, a primeira, secundina, a segunda, uma abertura chamada micrópila, um nucelo, uma massa interna de células, com a célula-mãe do esporo feminino, a célula que forma o esporo mega feminino. Por meiose, 4 esporos femininos, 3 atrofiam e um esporo feminino será funcional. Ele germina para originar o gametófito feminino, megaprótalo, saco embrionário, com apenas 8 célulazinhas, a oferecida da oosfera, bem aqui na frente,
duas sinérgides segurando aqui, 2 núcleos polares no meio, 3 antípodas, a galera do fundão, e a gente agora junta a parte masculina com a parte feminina, fazer, moçada, a soma das duas partes. Para a gente somar a parte masculina com a parte feminina, a gente começa com o evento de polinização. No evento de polinização, a gente vai ter exatamente o transporte do pólen. Bom, se fosse no caso lá das gimnospermas, seria até a micrópila do óvulo. Mas no caso das angiospermas, vai ser até o estigma, lá a abertura do gineceu. Então, moçada, lá vem um bichinho, né? Lá vem um animal, o animal vai lá, acaba entrando em contato com o pólen, os ganchos grudam e o animal, então, vai levar esse grão de pólen exatamente para o estigma do gineceu. Uma vez, moçada, que o grão de pólen ele chega nessa área, o que é que vai acontecer agora? Ele, gente, vai germinar. Lembrando que germinação é o desenvolvimento do grão de pólen, então o grão de pólen vai originar o que ele tem que originar. E o que é que ele tem que originar? No grão de pólen, eu tenho duas células. Célula do tubo e célula geradora. Cada uma faz o que tem que fazer. No caso, moçada, a célula do tubo, ela alonga e ela acaba virando um tubo polínico, sendo pessoas que esse tubo polínico, então, ele vai crescendo pelo estilete, exatamente pessoas para poder chegar lá na micrópila do óvulo. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, tá? Colocando aqui também a figura. Era uma vez o grão de pólen aqui na parada. Ele tem célula do tubo, tem lá a célula geradora, apresenta uma intina interna, uma exina externa. E, gente, a exina, além dos ganchos, além de ser rígida, ela tem buracos, né? Poros. E é o que vai acontecer, pessoas, é que o tubo polínico vai crescendo, sai por esse poro e vai procurando, então, a osfera aqui na jogada. Lembrando que à medida que o tubo polínico cresce, a intina cresce junto, a intina elástica, ela cresce e, nesse caso, vai acompanhando o crescimento do tubo polínico como um fator de proteção. Ao mesmo tempo em que a célula do tubo origina um tubo polínico, a célula geradora gera gametas masculinos. Então, a célula do tubo virou o tubo polínico, a célula geradora faz uma mitose e, com isso, gera 2 gametas masculinos. Eles são chamados de núcleos espermáticos. Lembrando que nas gimnospermas, dos 2 núcleos espermáticos, um deles funciona e o outro deles atrofia. Mas nas plantas angiospermas, os 2 núcleos espermáticos, eles vão trabalhar. Em gimnospermas, dos 2 núcleos espermáticos, um atrofia e o outro funciona. Aqui nas angiospermas, os 2 funcionam, os 2 entram no tubo polínico. Nesse caso, moçada, a gente foi lá, formou o tubo polínico, ele está crescendo. Célula geradora forma 2 núcleos espermáticos e eles entram, moçada. Nesse caso, pessoas, vai ter uma espécie de briga, né? Para ver quem chega primeiro. Lá vai, moçada, os 2 núcleos espermáticos para ver quem chega primeiro. Curiosamente, moçada, o tubo polínico, ele meio que come pelas beiradas, ele chega pela sinérgide, né? Ele não vai direto na osfera, né? Ele não vai direto em quem ele quer, ele vai direto na amiga, né? Fazer a aproximação para depois pegar a amiga. Nesse caso, vai para a sinérgide e da sinérgide para a osfera. O resultado, gente, que nessa brincadeira, o primeiro núcleo espermático, ô moçada, o que vai na frente se garantiu e pegou a osfera, né? A osfera, exatamente quem ele queria pegar. Tipo assim, né? A mais gata da festa, né? Então o núcleo espermático, né? Estava exatamente a fim de pegar justo ela. E o primeiro que chegou, beleza,
primeiro que chegou, pegou então o núcleo espermático. Gameta masculino N mais gameta feminino N, fecundação, a gente vai formar um zigoto 2N, e esse zigoto 2N originará um embrião 2N. Ô pessoas, o segundo núcleo espermático, então, ele não tem mais oosfera, né? Porque só tem uma oosfera para poder fecundar. E o primeiro núcleo espermático pegou a oosfera. Segundo núcleo espermático, frustradíssimo, porque não conseguiu pegar a oosfera, né? Que é que ele queria pegar, ele vai lá e afoga as mágoas, pegando pelo menos 2 ao mesmo tempo, os 2 núcleos polares, né? Não pegou o que ele queria, mas pegou lá 2 ao mesmo tempo, ele vai lá e se junta com os 2 núcleos polares, faz uma espécie lá de suruba celular, que você vai pegar nesse caso lá o segundo núcleo espermático. Ele vai se juntar com os 2 núcleos polares. Pois é, moçada, ele vai pegar 2 ao mesmo tempo, N mais N, e a gente vai ter uma segunda fecundação. Nessa brincadeira eu vou pegar N mais N mais N, vou fazer uma célula 3N, uma célula triploide, chamada de célula de albume 3N, e essa célula de albume 3N se desenvolve formando o endosperma, o material de reserva nutritivo do embrião, que ele é triploide. Nas plantas gimnospermas, dos 2 núcleos espermáticos, um funciona e o outro atrofia. Não tem um segundo núcleo espermático na gimnosperma. Tanto é que na gimnosperma, o endosperma era o resto do gametófito feminino, o resto do gametófito feminino, haploide. Mas em angiospermas, a gente tem um fenômeno conhecido com o nome de dupla fecundação. Gimnospermas não tem isso. Isso aqui é típico da angiosperma. Dupla fecundação. O primeiro núcleo espermático se junta com a oosfera, gameta masculino mais feminino, formando um zigoto, formando um embrião. O segundo núcleo espermático se junta com os 2 núcleos polares, N mais N, forma uma célula triploide, chamada célula de albume, e o endosperma, nesse caso, será triploide aqui na conversa. Ô Landim, beleza, houve a polinização, germinação do grão de pólen, célula do tubo formou o tubo polínico, célula geradora formou os núcleos espermáticos, e houve lá o fenômeno de dupla fecundação. Quando eu trabalhei com a dupla fecundação, a gente foi lá e utilizou a oosfera e os núcleos polares. Pô, Landim, o que é que acontece com sinérgides? O que é que acontece com antípodas? Essas aí, moçada, degeneram e não originam nada. Então, sinérgides e antípodas, elas, moçada, degeneram, não formam nada. Ô, Landim, por que elas existem, então? Bom, elas existem para começar, porque você começa lá com uma única célula, que é um mega esporo funcional. E esse mega esporo funcional, ele faz 3 mitoses. Se ele faz 3 mitoses, de uma origina 2, depois 4, depois 8. Né? Então, primeira mitose, segunda mitose, terceira mitose, ele acaba gerando 8 células. Nem todas são utilizadas. Sinérgides e antípodas não. Alguns autores acreditam que sinérgides e antípodas produzem substâncias químicas que ajudam a atrair o tubo polínico. Então você tem lá o grão de pólen, né, os ganchinhos aqui, né, do grão de pólen na brincadeira. Caiu no estigma. O tubo polínico vai formando e ele vai sendo guiado, moçada, por substâncias químicas produzidas lá por sinérgides, por antípodas, para poder chegar lá no óvulo. Mas, gente, no final das contas, não dá em nada. Sinérgides, antípodas atrofiam, oosfera origina o zigoto e os núcleos polares originam um endosperma. Quando, moçada, tudo isso aí acontecer, percebam bem que o óvulo origina, então, a semente. Então, nós temos lá que o óvulo origina a semente. Aliás, né, fazendo aqui uma comparação, os componentes do óvulo, os componentes da semente aqui na brincadeira. Ora, você pega lá que o óvulo, ele apresenta 2 tegumentos,
duas paredes, primina e secundina. Lembrando que o óvulo ele é uma estrutura 2N, né? O óvulo é uma estrutura 2N, tem essas paredes, elas são 2N. E o que acontece, né? Que durante o desenvolvimento, a primina do óvulo origina uma estrutura chamada de testa da semente. Você tem que a secundina do óvulo origina uma estrutura chamada de tegmen da semente, onde testa e tegmen são agora o tegumento da semente. Tegumento da semente, a casca da semente, nesse caso. Você tem que o zigoto acaba originando um embrião e que pessoas, a célula de albume lá no óvulo, triploide, origina fofinhos, o endosperma 3N. Sendo que embrião mais endosperma juntos recebe o nome de amêndoa da semente. Então isso aqui são os componentes do óvulo. O óvulo tem primina, secundina, forma o zigoto, a célula de albume. E nós temos pessoas, os componentes da semente, né? Testa e tegmen juntos constituem o tegumento. Embrião e endosperma juntos originam a amêndoa, né? Então aqui é a casca da semente, né? A amêndoa, né? O que tiver dentro da casca, embrião e endosperma. O óvulo origina a semente. Paralelamente a isso, o ovário, após a fecundação, origina então o fruto. Exatamente, né, pessoas? Características das angiospermas. O óvulo desenvolve para originar a semente, o ovário desenvolve para então a gente formar o fruto em relação aqui à estrutura.